Todo torcedor guarda na memória um gol marcante, um drible desconcertante, um passe improvável, mas, com o tempo, muitos dos protagonistas desses momentos vão ficando para trás, engolidos pela correria do futebol moderno, pelas novas estrelas, pelos novos campeões. Hoje, a nossa missão é simples: resgatar alguns desses craques que fizeram história, emocionaram multidões e mesmo assim acabaram caindo num injusto esquecimento. Quando a gente fala de ídolo, pensa logo nos nomes de sempre, os gigantes que nunca saem das manchetes. Só que o futebol é muito mais amplo do que a prateleira de cima. Existem jogadores que mudaram jogos, decidiram títulos, influenciaram gerações de torcedores e de outros atletas, e que hoje são lembrados apenas por quem viu de perto. Então se ajeita aí, aumenta o volume e vem com a gente nessa viagem nostálgica. Vamos revisitar lances mágicos, comemorações eternizadas e histórias que merecem voltar aos holofotes, começando por um dos grandes atacantes do nosso futebol, Bebeto. Bebeto foi daqueles atacantes que pareciam flutuar em campo. Não era o mais forte nem o mais veloz, mas tinha algo que poucos têm: inteligência para se movimentar e frieza na hora de finalizar. Revelado no Vitória, brilhando com força no Flamengo e depois conquistando o mundo com a camisa da seleção, ele foi o típico camisa 9 leve, que saía da área, tabelava, se aproximava do meio-campo e aparecia na hora certa para decidir. Na Copa de 94, ao lado de Romário, formou uma das duplas mais letais da história da seleção brasileira. E é impossível falar de Bebeto sem lembrar daquele momento que virou símbolo. Quartas de final contra a Holanda, ele recebe pela esquerda, domina com categoria, sai cara a cara com o goleiro e toca com calma, como quem faz isso desde sempre. Na comemoração, nada de soco no ar ou correria desenfreada. Ele para em frente às câmeras, abre os braços e embala, como se segurasse um bebê no colo. Era uma homenagem ao filho recém-nascido, Mateus, que tinha acabado de chegar ao mundo. Aquela comemoração correu o planeta, virou marca registrada, foi copiada por jogadores em todos os cantos. Mas por trás do gesto carinhoso havia um matador implacável, decisivo não só pela seleção, mas também por clubes como o Deportivo La Coruña, onde virou ídolo ao lado de Mauro Silva. Na Espanha, ele ajudou a transformar um time médio em sensação, brigando com gigantes como Real Madrid e Barcelona. Com o passar dos anos, o nome de Bebeto foi deixando o centro das conversas, substituído por novas gerações de atacantes. Só que, para quem viu, é impossível esquecer a frieza na área, a facilidade para achar espaços, a forma como ele decidia jogos importantes sem fazer alarde. Relembrar Bebeto é lembrar de um tempo em que o atacante podia ser letal, sem precisar ser um tanque, em que a classe e a inteligência eram tão importantes quanto a força física. E principalmente, é lembrar que um simples gesto de comemoração pode marcar para sempre a história das Copas. Se Bebeto encantava com leveza e frieza, o nosso próximo personagem conquistou uma torcida inteira com irreverência, drible curto e gols decisivos. Ailton, o mágico, no Cruzeiro, ele virou sinônimo de alegria em campo. Ailton não era apenas um atacante que empurrava a bola para dentro. Ele gostava de participar do jogo, de sair da área, de receber no pé, girar em cima do zagueiro e arrancar aplausos da arquibancada. Em Belo Horizonte, seu nome ainda ecoa entre os torcedores mais antigos. Ele participou de campanhas marcantes, ajudou o Cruzeiro a levantar taças e principalmente a manter viva uma característica que sempre acompanhou o clube: o futebol ofensivo, vistoso, que agrada aos olhos. Ailton tinha faro de gol, mas também tinha aquele toque de improviso, aquela jogada que ninguém espera, o drible curto que desmonta qualquer linha defensiva. Não era o tipo de jogador que vivia de marketing, de entrevistas polêmicas ou de frases de efeito. Seu cartão de visita era o que fazia em campo: infiltrações rápidas, finalizações precisas e uma capacidade impressionante de aparecer bem posicionado dentro da área. Em um período em que o Cruzeiro se acostumou a brigar por títulos, ele foi um dos rostos dessa fase vitoriosa, mesmo que, hoje, seu nome não esteja no topo das lembranças mais populares. Ailton representa aquele atacante que a torcida abraça não só pelos gols, mas pela entrega e pelo estilo de jogo. O mágico fazia o Mineirão vibrar com golaços, tabelas envolventes e atuações em clássicos que ainda são contadas de arquibancada em arquibancada.
O tempo passou, as camisas mudaram, novos ídolos surgiram, mas a magia daquele período segue viva na memória de quem viu. E é por isso que trazer Ailton de volta à conversa é tão importante, para lembrar que o futebol também é feito desses heróis que talvez não estejam nos livros de história, mas estão gravados no coração do torcedor. E se o ataque teve seus mágicos e matadores, o meio-campo também foi palco de gênios discretos, daqueles que organizam tudo sem precisar aparecer tanto. É aí que entra o nosso próximo personagem, Lico, um verdadeiro maestro do futebol brasileiro. Lico é um daqueles nomes que, quando surgem numa roda de conversa entre torcedores mais antigos, arrancam sorrisos, e um inevitável, esse jogava demais. Meio-campista cerebral, dono de uma visão de jogo diferenciada, ele foi peça fundamental em um dos times mais encantadores da história do nosso futebol, o Flamengo do início dos anos 80. Enquanto os holofotes se concentravam em Zico, Júnior, Adílio e tantos outros craques, Lico fazia o trabalho silencioso e refinado de pensar o jogo. Era ele quem aparecia entre as linhas, quem recebia de costas, girava com elegância e encontrava aquele passe que desmontava defesas inteiras. Não era o mais midiático, não era o protagonista das capas de jornal, mas dentro de campo era respeitado por companheiros e temido por adversários. Sua maneira de jogar parecia antecipar o futebol moderno, movimentação constante, leitura tática apurada, capacidade de flutuar entre o meio e o ataque, ajudando tanto na construção quanto na finalização das jogadas. Em muitos momentos, Lico foi o elo perfeito entre o setor de criação e os homens de frente, garantindo fluidez ao jogo rubro-negro. Lesões e o próprio contexto da época acabaram encurtando um pouco o brilho que ele poderia ter tido em termos de reconhecimento nacional e internacional. Mas quem acompanhou aquele Flamengo histórico sabe o quanto Lico foi importante para o time funcionar como uma orquestra afinada. Relembrar Lico é lembrar que o futebol não é feito apenas dos protagonistas óbvios, mas também dos maestros discretos, daqueles que enxergam um segundo à frente, que tocam na bola poucas vezes, mas sempre da maneira certa. E é justamente isso que torna essa viagem tão especial. Revisitar craques como Bebeto, Ailton e Lico é resgatar capítulos inteiros da nossa história, que não podem ser apagados. Se você também sente falta de ver esses nomes sendo lembrados, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e comenta aí embaixo qual outro craque esquecido merece ter sua história contada por aqui. Porque, enquanto existir memória e paixão, nenhum talento do nosso futebol estará completamente esquecido. Se você curte reviver a magia desses craques que o tempo tentou apagar, deixa o like, se inscreve no canal e conta nos comentários qual outro talento esquecido merece aparecer por aqui.